Fala, consagrado, você tá bom? Tô bom também. Eu sou o Felipe e esta é mais uma meditação do nosso período do Advento. Então não esquece de dar aquele like maroto e compartilhar esse vídeo para que outras pessoas junto comigo e com você possam meditar neste tempo tão precioso em preparação para o Natal. E hoje nós vamos meditar o Deus forte que se faz fraco por nos amar. É muito interessante nós meditarmos a respeito deste tema, porque muitas vezes nós tratamos Deus de uma forma com um intimismo meio desrespeitoso. Nós não nos damos conta de três coisas: do quanto Deus é grande, do quanto Ele se rebaixou e do quanto nós somos pequenos. Porque se nós paramos para entender o quanto Deus é imenso, e o quanto Ele se abaixou por nosso amor, isso deveria nos impressionar. Não tem como você olhar uma imagem de um Deus feito uma criança recém-nascida e não se impressionar com isto. Mas o grande problema é, nós ficamos cada dia mais acostumados com as tradições natalinas, com os costumes de família, com os costumes de sociedade, os comércios que desde outubro já estão todos enfeitados. E não paramos para meditar uma coisa que é tão simples, mas ao mesmo tempo é tão profunda. Mas vamos lá, acompanhando a meditação de Santo Afonso. Em primeiro lugar, ele propõe que meditemos antes de analisar a grandeza do fato dele ser pequeno, é a grandeza do fato dele ser imenso. A imensidão de Deus é um fato importante para nós entendermos por que é tão belo o fato dele se fazer fraco. Vamos ouvir o que Santo Afonso diz para nós. Para se compreender qual foi o amor que determinou a um Deus fazer-se homem e criancinha em favor dos homens, seria preciso ter uma ideia da grandeza de Deus. Mas que homem ou que anjo poderia compreender a grandeza divina que é infinita? Segundo Santo Ambrósio, dizer de Deus que ele é maior que os céus, que todos os reis da terra, que todos os santos, é fazer-lhe injúria, como seria injuriar a um príncipe o dizer que ele é maior do que um cálamo de erva ou uma mosca. Deus é a grandeza em si, e toda a grandeza é apenas uma mínima parcela da grandeza de Deus. Considerando esta divina grandeza, convencido de sua absoluta incapacidade para compreendê-la, Davi exclamou: Senhor, onde encontrar uma grandeza comparável à vossa? De fato, como poderia uma criatura, cuja inteligência é finita, compreender a grandeza de Deus, a qual não tem limites? Vejam só. A partir do momento que nós entendemos que Deus, ele não é o máximo da perfeição, o máximo da grandeza, mas ele é a grandeza, ele é a perfeição. Portanto, não dá para mensurar a grandeza de Deus. A gente até imagina, mas como disse Santo Afonso, nós temos uma proporção muito finita para perceber a grandeza de Deus. Então, mesmo o que temos de maior entre as criaturas, podemos pensar na dimensão infinita do universo, diante da grandeza de Deus não é nada. Não é nada. Portanto, é importante que tenhamos consciência da grandeza de Deus para que nós entendamos que algo tão grande, tão imenso, aliás, imensurável, assume a condição mais fraca que nós temos entre os seres humanos, que é um bebê, que é uma criança frágil e dependente. Portanto, é muito importante que nós sempre meditemos a grandeza de Deus, até para que nós desenvolvamos na nossa alma o temor a Deus. É tão importante que nós realmente percebamos isso. E o que nos ajuda muito? Percebermos quem somos nós diante de Deus. Continua Santo Afonso. O que somos nós em relação a Deus? Que são todos os homens, todos os monarcas da terra, e mesmo todos os santos e todos os anjos do céu, diante da infinita grandeza de Deus?
Somos menos que um átomo relativamente ao mundo inteiro. E para falarmos como Isaías, todas as nações são na presença de Deus como uma gota d'água suspensa no bordo do vaso, como peso que faz pender apenas a balança, e todas as ilhas não são senão um pouco de pó. Numa palavra, todo o universo é diante dele como se não existisse. Ora, esse Deus tão grande se fez criança. E para quem? Por nós. Nasceu-nos um menino, disse ainda Isaías. Isto que deve nos impressionar. Nós já paramos para meditar o quanto Deus é grande, o quanto a nossa proporção é muito pequena. E aí, quando pensamos que o Altíssimo, o grande, ele se rebaixa à nossa condição, nos leva a pensar, por que tudo isso? Por nos amar. Então, é muito tocante nós olharmos que Deus, sendo simplesmente tudo, o Supremo, ele assume a nossa condição mais frágil, que é o recém-nascido. E Santo Ambrósio, ele responde a respeito desta pergunta com uma frase muito boa. Fez-se pequeno para nos tornar grandes, quis ser envolvido em paninhos para nos livrar das cadeias da morte. Desceu à terra a fim de que pudéssemos subir ao céu. Eis, pois, o ser imenso feito criança. Portanto, nós nos percebemos diante de um Deus que ele troca reinos por nós, como diz a profecia de Jeremias. Faz tudo por nós, e nisso ele assume uma condição de fraqueza para nos exaltar. Então, chegando no Natal, ao encararmos o presépio, ele deve nos constranger tal qual a cruz. Porque nós percebemos um Deus que poderia nos salvar e nos converter de tantas formas. Mas não. Ele assume a nossa condição mais frágil. Ele se coloca abaixo de nós. Nós vamos meditar mais para frente a respeito da kenosis, o abaixamento de Deus. Mas só pensar que ele assume a condição de criança para nos exaltar é muito profundo. E pois bem, se formos pensar um pouco a respeito de Deus assumir a forma de criança, porque ele poderia ter assumido outras posturas, outras formas de salvação, podemos dizer também que Deus quis assumir a condição de criança para nos atrair por seus encantos. Isso é muito bonito. A imagem do menino Jesus, ela nos mostra a figura de um Deus que ele quer ser abraçado, quer ser beijado, quer ser acarinhado. Vamos ouvir um trecho de São Boaventura a respeito disso. Uma criança observa São Boaventura, gosta de achar-se entre crianças, no meio de flores e nos braços dos que a amam. Se quisermos comprazer ao divino infante, quer dizer o santo, devemos tornar-nos crianças como ele, isto é, simples e humildes, levar-lhes flores de virtudes, mormente as da mansidão, da mortificação, da caridade, tomá-lo em nossos braços com amor. Então, eu quero convidar você a meditar um pouco sobre esta realidade. Imagine justamente a sensação da Virgem Santíssima e de São José, tendo nos braços uma criança pobre, frágil, dependente, faminta, friorenta, não fala, e aquela criança é simplesmente Deus. É grandioso pensar nisso.
Um Deus tão grande se faz acessível, dependente nos braços. Portanto, pegar a imagem do menino Jesus nas nossas mãos, levá-la ao nosso colo, tem que nos levar a meditar uma grandeza de um Deus que quer se encontrar conosco. Diante disso, tem como nós vivemos um Natal só olhando para Papai Noel e o urso polar da Coca-Cola? Não dá. Como não comover-se com um Deus grande que se faz fraco por amor a nós? Que a Virgem Santíssima, aquela que levou nos braços o Criador de todo o universo e o Criador de todos os alimentos, precisou ser alimentado por ela. Que ela nos ajude a explorar nas nossas orações e nas nossas meditações a grandeza de um Deus que se faz pequeno, se faz frágil por nos amar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. É isso, obrigado por ter ouvido mais essa meditação. Não esquece do like maroto e compartilhar, e eu conto com você na nossa próxima meditação. Salve Maria!